Graças, paz, irmãos. Estamos aqui mais um domingo para estudarmos a palavra de Deus através da leitura dos seus ensinamentos que Ele tem reservado para nós através da sua santa palavra, a Bíblia Sagrada. A nossa referência de estudo tem sido a nossa revista da Escola Dominical, Viver com Fé e Sabedoria. E a lição de hoje, ela vai abordar o tema Uma Igreja que Cultua. O nosso irmão Dário encerrou na semana passada Uma Igreja que Crê e Anuncia, e nós estaremos então nesta manhã dando início aí à primeira parte desse tópico, Uma Igreja que Cultua. E o texto básico para esta lição é o Salmo 100, ao qual nós iremos ler. Antes de mais nada, nós louvamos a Deus por vocês que estão nos acompanhando dominicalmente ou durante a semana, assistir essas videoaulas, que eu desejo realmente que Deus esteja abençoando cada coração, cada vida que nos vê, cada vida que tem acompanhado e dedicado um pequeno espaço de seu precioso tempo para ouvir sobre a palavra de Deus aqui. Deus abençoe imensamente a vocês. Nós, como o irmão Dário costuma dizer, fazemos parte da Igreja Metodista em São Roque, o pastor sobre a orientação, e responsabilidade do pastor Eduardo Seixas Júnior e do pastor Felipe Itaboraí. Então nós louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores. Nosso pastor está de férias durante essa semana, provavelmente na próxima semana estará de volta. O pastor Felipe está no comando então dos nossos trabalhos durante esta semana até dia 16. Deus nos abençoe nesse estudo e nos conduza com a tua santa graça e amor e sabedoria. Amém? Vamos fazer então a leitura do texto de Salmo 100. Tem um salmo bastante conhecido, fala um salmo de ingresso ao templo. Eu vou ler aqui na versão da Bíblia de Jerusalém e diz o seguinte: Salmo, convite ao louvor. Aclamai a Yahvé, terra inteira, servi a Yahvé com alegria, ide a ele com gritos jubilosos. Sabei que Yahvé é Deus, ele nos fez e dele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho do seu pasto. Entrai por suas portas, dando graças, com cantos de louvor pelos seus átrios. Celebrai-o, bendizei o seu nome. Assim, porque Yahvé é bom, o seu amor é para sempre, e sua verdade de geração em geração. Aleluia. Então nós acabamos de ler aí na versão da Bíblia de Jerusalém um pouquinho sobre o que vem a ser um culto, um momento de declarar quem Deus é e o que Ele é para nós, o que Ele representa para nós. E para falarmos um pouquinho de culto, nós vamos nos voltar no tempo aí e buscar onde e quando aconteceu o primeiro culto a Deus no Antigo Testamento. E para isso então nós vamos recorrer ao seguinte ponto. Bom, antes de irmos propriamente ao histórico, vou fazer um breve resumo de como vai ser a nossa condução do nosso estudo aqui. Uma igreja que cultua. Então nós vamos falar um pouquinho do histórico, de como surgiu o culto no Antigo Testamento, o primeiro culto oferecido a Deus, que locais eram esses que eles reservavam para o culto. Então vamos lá ver a figura da Gilgal, Betel e Jerusalém. Vamos falar um pouquinho de liturgia e culto também. O culto no Novo Testamento, já com a igreja primitiva ali no início do seu histórico, a partir do livro de Atos, então se consolidando, após a morte de Estevão, a conversão de Saulo, ao qual se passou a chamar Paulo, o grande apóstolo de Jesus Cristo. E vamos falar um pouquinho então de como eles se reuniam, baseado no livro de Atos 2. Um culto pessoal, que é o culto de meu e Deus, seu e Deus. O culto em casa, o culto familiar, e o culto no templo. E depois vamos falar um pouquinho dos elementos do culto neotestamentário, trazendo para os nossos dias,
Então, um breve resumo de como vai ser a nossa condução aqui. Então, voltando agora para o histórico, por que surgiu a necessidade do culto a Deus? Como talvez alguns saibam, outros não, de como aconteceu os primórdios da criação de Deus, lá no livro de Gênesis. Deus criou o homem, Adão, criou a mulher, Eva, e os dois, através da bênção de Deus, coabitaram e geraram 2 filhos, Abel e Caim. E nós sabemos, segundo a história bíblica, que os dois foram oferecer, então, a sua oferta a Deus, e Deus se agradou, diz a palavra, da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Não vamos entrar no mérito do porquê do agrado, não é esse o foco no momento. Mas a partir desse momento, causou um ciúmes de Caim, por causa do favorecimento pela parte de Deus a Abel, e este veio então, de certa forma, causar o primeiro assassinato na Bíblia, né? Então ele matou a seu irmão e se ocultou desse fato, mas Deus, sabendo todas as coisas, vem, indaga ele e fala para ele que ele não deveria ter feito aquilo, e ele receberia uma marca por ele, o sangue. Deus fala para ele, o sangue de Abel clama por ele ter sido assassinado, né? A terra clama esse sangue derramado. Então, nós vemos aí que ficou somente o filho, Caim, e de certa forma Deus havia feito uma promessa, né, a Adão, de que do fruto da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, e essa cabeça da serpente simbolizando então a questão da batalha entre o Filho de Deus e Satanás, o anjo caído. E nós vemos então, dentro desse aspecto, que Adão entendeu que a próxima geração dele seria esse que viria para fazer todo esse processo de restabelecimento da comunhão entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Mas ele entendeu que Caim não era uma pessoa digna para essa situação, em virtude de que ele não demonstrou um agrado diante de Deus nos seus feitos, não demonstrou ser uma pessoa justa. E aí então Abel novamente coabitou com Eva e nasceu um outro filho de nome Sete, o qual veio substituir de certa forma o fiel e justo Abel. O nome Sete, ele significa como apontado ou substituto. Abel, o único filho fiel de Adão e Eva, morreu sem deixar descendência, é o que a Bíblia nos coloca. Adão e Eva, então, entendendo que essa promessa deveria se cumprir, de Gênesis 3,15, que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, eles tiveram esse outro filho, e depositaria sua confiança de que ele seria apontado para substituir o fiel e justo Abel. Assim, Sete substituiu Abel como filho e como descendente fiel, pois este tornou-se o ascendente de uma série de patriarcas antediluvianos que cobriram o período entre Adão e Noé. Esse histórico está registrado lá em Gênesis 5, de 6 a 29. Então Sete, o terceiro filho de Adão, ele teve o seu primeiro filho e nomeou esse filho com o nome de Enos, ou Enosh. O nome Enos, então, significa homem mortal e ou frágil. Homem mortal e ou frágil. Há quem considera que a consciência da fragilidade indicada nesse nome Enos despertou então nas pessoas que viviam ali a necessidade de Deus em sua vida, necessidade plena de Deus em sua vida. Assim, através de Enos, então, Deus realizaria as suas promessas. E Enos se destacou na linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão. E dessa forma, através dele, criou-se uma esperança para a proclamação, divulgação da verdadeira fé em Deus como o Criador e Redentor.
Enos então foi o personagem que surgiu e, de certa forma, instituiu o primeiro culto a Deus. A necessidade do culto a Deus, a necessidade do homem aproximar-se novamente de Deus. Enos viveu 905 anos e teve filhos e filhas. Gênesis 5, 9 a 11. E seu nome é mencionado na longa genealogia de 1 Crônicas 1, versículo 1. E no documento genealógico também de Jesus, registrado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 38. Sendo ele um ascendente do Messias. Nós vemos lá no histórico, se não me falha a memória, acho que é em Mateus, que fala que foram 42 gerações, desde Adão até Jesus. 42 gerações atravessaram. E Enos está sendo colocado numa dessas importantes gerações. 7 Enos organizaram o primeiro culto de adoração a Deus no mundo. A Septuaginta e a Vulgata especificam esse Enos como o primeiro a invocar o nome de Yahvé. Yahvé, Javé, Jeová, a tradução para Deus, né? Enquanto os filhos de Caim estavam se gloriando nas obras das próprias mãos, um pequeno grupo de pessoas, incentivado por Enos, filho de Sete, ou seja, Enos, neto de Adão, começaram a glorificar e invocar o nome de Deus. Aí Deus usa então o homem humilde. Lembre-se que eu falei que o significado do nome Enos era frágil, homem mortal e frágil. Então Deus usa este homem humilde a fim de conclamar as pessoas de adorar a ele, a figura de Enos. Isso se tornou possível e a partir daí então a humanidade toda começou a invocar o nome de Yahvé, Senhor Deus. Esse foi o primeiro culto congregacional registrado na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. Assim, Enos é considerado por muitos o iniciador do culto ao Deus verdadeiro, Yahvé. Então, como nós estamos falando de uma igreja que cultua, mas cultua o quê? A Deus. E por que existe essa necessidade do culto? Então, nós vimos a origem no passado. Devido ao homem entender a sua fragilidade, ele necessitava da proteção de Deus. E ele vai em busca dessa proteção e cultua a esse Deus, que sim pode fazer muito por aquele que ele criou, que somos cada um de nós, a imagem e semelhança de Deus. Então Deus é o nosso Criador e Redentor. E Ele prometeu enviar o Messias como descendente da mulher para nos libertar do pecado. E para isso uma linhagem foi preparada e conduzida pela graciosa e misericordiosa consciência de Deus. Cabe a cada um de nós então respondermos positivamente a essa graça e começar ou recomeçar a invocar o nome do Senhor. Se você aí onde você está nunca parou para pensar nisso, pense hoje: por que eu devo buscar a Deus? Por que eu devo cultuar a Deus? Porque você é a imagem, você é e foi criada a imagem e semelhança de Deus. Então, parte do seu DNA constitui a imagem e semelhança de Deus. E nada melhor do que aquele que saiu da origem possa voltar novamente à origem, ter comunhão com essa origem. E como é bom termos comunhão com Deus. Como Ele se agracia, como Ele sente prazer nisso, em que o homem tenha comunhão com Ele. Porque eu creio que o coração de Deus se entristeceu muito quando houve o pecado original, a desobediência, do qual Ele falou: não faça isso, que se fizer isso, certamente você vai morrer. Deus já havia alertado, mas não houve um temor suficiente no coração do homem criado e ele veio então a pecar e a distanciar-se de Deus. Não porque Deus assim o desejava, de forma nenhuma. Deus nunca deseja que nós estejamos longe dele, pelo contrário. Assim como nós já falamos em lição anterior, o pai com o filho pródigo, ele está com os braços abertos e estendidos, esperando que o filho volte para o seu lar. Porque ele é pai, ele sabe o quanto ele nos ama. Muitas vezes nós não sabemos, mas
Deus nos ama. Ele ama aquele que Ele criou, o seu ser gerado. Então, nós devemos entender isso, a necessidade de estarmos buscando a esse Deus, agradando a Deus através do nosso culto a Ele. Bom, esse é um pouquinho do histórico do primeiro culto, e agora nós vamos falar um pouquinho, então, a gente contemporaneizando, a gente sabe que no ritual do culto nós temos algumas coisas que acontecem. Então nós vamos falar um pouquinho do culto em si, o que significa, e também da liturgia, o que vem a ser culto e liturgia, como nós falamos no nosso resumo lá. Culto é o encontro celebrativo entre Deus e o seu povo. Deus e o seu povo. Liturgia é então o que acontece no momento desse encontro entre Deus e o seu povo. É um serviço comunitário que o povo presta a Deus. E nesse exercício da liturgia, Deus vem ao nosso encontro e nós vamos ao encontro de Deus. Nessa liturgia vão ocorrer cânticos, explicação da palavra, Santa Ceia, quando é o momento da Santa Ceia. E esses aspectos, essas características, elas aconteciam já desde a igreja primitiva, como nós vemos no Atos. Interessante que do Salmo 120 ao Salmo 134, ele fala dos cânticos das subidas. Mas subida para onde? Que subida é essa? Quando o povo caminhava para Jerusalém, então já não falamos mais na Gilgal e nem em Betel, estamos falando aqui já num terceiro local, que é onde já havia sido construído o templo. Quando o povo vai para Jerusalém para adorar a Deus, então, no templo, eles, do Salmo 120 ao Salmo 134, são chamados cânticos das subidas, quando eles saíam das suas terras e subiam até Jerusalém para cultuar a Deus. E nesses cânticos das subidas, eles também rememoravam a origem das 12 tribos de Israel. Ficavam lembrando, resgatando a origem das 12 tribos de Israel. Eram tempos de festa, ou seja, colheitas, início das estações, Páscoa, Pentecostes, essas reuniões celebrativas faziam com que o povo relembrasse da sua origem. Os locais de culto, então, eram Gilgal, que vocês vão ver na foto aí, nós vamos colocar, hoje é a foto atual, da região de Gilgal, que significa um círculo de pedras eretas. Isso é o significado de Gilgal. E o relato dessas reuniões pode ser acompanhada, se você quiser ver lá, em Josué 4, de 19 a 20. E também, em outro local, que era citado muito na Bíblia, era Betel, que era considerada a casa de Deus. Essas cidades foram transformadas em centros de adoração. Sempre quando o povo necessitava adorar, como eles não tinham um templo fixo ainda, eles estavam em conquista da terra prometida, eles iam para esses locais para adoração. E nós, quando citamos Josué aqui, vamos lembrar que Josué e Caleb foram aqueles dois que precederam a Moisés, então, e após a saída do povo do Egito, e Josué ficou com a incumbência de estar levando esse povo a dominar aquelas regiões prometidas por Deus. E nós vemos o primeiro histórico da atividade, quando Josué vai junto com Caleb lá visitar aquelas regiões e traz o relatório, ela foi um dos únicos que foram, de certa forma, permitidos por Deus para que entrasse na terra prometida, porque outros vieram com sentimento de derrota. Eles são muito grandes, a gente não vai conseguir, nós somos nada perto daquele povo. Mas Josué e Caleb falou, se Deus está conosco, tudo vai dar certo. As coisas que essa terra produz são muito boas. E eles trouxeram então cachos de uva, que precisava de vários homens para carregar aquele cacho tão grande que era. E então nós vemos Josué aí como o predecessor de Moisés, conduziu a terra prometida. E nesse momento, então, eles, quando passa por determinados locais ali do Jordão, eles erigiam alguns altares a Deus. Então nós temos a figura aí também de Betel, como casa de Deus.
No mesmo lugar que Josué construiu esse memorial para o povo de Deus na entrada da terra prometida, os filhos de Israel foram circuncidados para mostrar que estavam deixando para trás toda a influência corrupta do Egito durante o período que eles ficaram escravos lá. Aí o povo ficou em Gilgal para celebrar a primeira Páscoa na nova terra. Foi a primeira vez que eles realizaram, assim, em liberdade, a primeira Páscoa. E mais tarde vieram juntos a esse lugar para dividir a terra, fazer a divisão da terra que Deus havia determinado. Então, está lá em Josué 14, verso 6. Gilgal, como Betel, representava para eles a presença de Deus entre o povo de Israel. Gilgal é o lugar da aliança, é o lugar de formar profetas. Então tem muito simbolismo a região de Gilgal para o povo de Israel. O primeiro lugar do acampamento israelita após a travessia do rio Jordão. Ele também foi um lugar de sacrifícios, segundo 1 Samuel 10:8. E Betel, então também traduzida como casa de Deus, foi uma cidade cananeia situada entre Efraim e Judéia. Betel atual também vai estar na foto aí, para vocês verem como que é essa região. Região desértica, né? Mas é só para você entender, aonde eles passaram não era uma cidade construída, eles iam ter que construir ainda. Estavam conquistando a terra prometida. No sítio da atual vila de Beitim, na encosta das montanhas efraimitas, era lá que situava Betel. Originalmente chamada de Luz, foi renomeada em honra ao santuário de Betel, feito a leste da cidade por Abraão, mas cuja pedra sagrada é atribuída a Jacó. Butch Shaleter sugeriu que o santuário deve estar em Deir de Buã, mais a leste da região. Segundo Juízes 20:18 e Juízes 20:26, era de grande importância no tempo dos juízes, a região de Betel, e ganhou ainda mais importância após a divisão do país em 2 reinos. Isso nós estudamos durante o Reino do Norte, o Reino do Sul, o Reino de Israel, o Reino de Judá. Após a morte de Salomão, Roboão e todas aquelas divergências que houveram entre o povo, a gente acompanhou um pouco já em alguns estudos físicos lá no nosso templo a respeito da divisão dos povos entre Israel e Judá, os 2 reinos divididos. E Jeroboão então transformou esse lugar de Betel com a capela do rei. E ele proibiu, né, está lá em Amós, que os sacerdotes fossem para esse lugar. Que ele fala, a casa do rei, aqui não vai vir mais nenhum profeta aqui para falar em nome de Deus. E no tempo de Eliseu havia uma comunidade de profetas que morava em Betel. E no tempo de Amós o profeta visitou com grande pompa, mas indignou a todos por sua condenação de Israel, porque foi proibido por Jeroboão de adentrar lá, que Jeroboão, como rei, determinou que ali era a casa do rei e ninguém mais entrava. Então são algumas curiosidades, né, sobre a questão do tempo aí de Israel. Então nós falamos um pouquinho do culto do Antigo Testamento, como surgiu, o local, liturgia e culto, a diferença, e a gente vai falar um pouquinho agora do culto no Novo Testamento. Então vamos lá. O que o Novo Testamento tem a nos ensinar? Para vocês que estão com a revista na mão, vão falar assim, mas ele não está seguindo a revista. Não é, eu estou trazendo um histórico e depois, na continuação desse estudo, nós vamos adentrar na revista em si. Por enquanto a gente está falando um pouquinho por que surgiu a necessidade do culto, por que a igreja cultua a Deus hoje. Então nós falamos da origem, através de Enos, que foi o primeiro culto oferecido a Deus, a necessidade do homem aproximar-se de Deus, e agora vamos então ver um pouquinho, né, do culto. Até a Bíblia, a nossa revista fala assim, o culto na Bíblia, o Antigo Testamento, ele prioriza o aspecto comunitário do culto. E nós falamos sobre isso aqui, os tempos de festa, os tempos de adoração que eles iam nos centros, né? Então nós relatamos algumas coisas aqui sobre o culto na Bíblia em geral. Então nós vamos ver agora o culto no Novo Testamento, como ele acontecia. A igreja primitiva, e quando nós falamos de igreja primitiva, entendam que nós estamos falando de Atos dos Apóstolos para frente, quando a igreja sofreu, o povo começou a sofrer perseguições, e eles foram
cumprindo a promessa de Deus, a de Jesus alertou, né? Vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e depois vocês vão para outras regiões. Então, através da perseguição, com o povo de Deus, o povo que seguia a Cristo, né? Chamado em certo lugar como os do caminho, eles foram então perseguidos pelos judeus, de certa forma ali mais conservadores, e que não aceitavam o evangelho de Jesus. Então, nisso eles foram espalhando esse evangelho para outros locais. Mas como é que eles viviam esses primeiros convertidos? Eles enfrentaram dificuldades, que eles não podiam se reunir no templo rotineiramente, porque os sacerdotes não permitiam isso. Então, a ocupação dos lugares oficiais e cultos não podiam estar. Eles reuniam onde? Nas casas. E quantas vezes essas reuniões nas casas agregavam muitas outras pessoas que não eram do círculo deles, mas simpatizavam com aquelas reuniões e se agregavam, e Deus ia a cada dia colocando eles no caminho, se encontrando e trazendo eles também ouvir falar sobre o Evangelho. Assim como no Antigo Testamento, a igreja primitiva continuou olhando para a adoração como uma atividade diária e constante. Lá em Atos 2, a gente vê que o culto acontecia dia a dia e partia o pão de casa em casa constantemente. Era uma atividade diária e constante. No Novo Testamento, nós encontramos 3 dimensões de culto. Então ele vai separar em 3 dimensões, que é o culto pessoal, o culto familiar e público. Não é um episódio apenas. Ao terminar a liturgia do templo, ou seja, quando nós reunimos no templo para cultuar a Deus, quando se sai dali, Deus não ficou ali, Ele continuou conosco. Porque a palavra fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então essa liturgia não tem que se encerrar ali. O nosso culto é uma presença constante diante de Deus. A nossa vida tem que cultuar a Deus 24 horas por dia, desde que Deus seja o centro da nossa vida. Porque se outras coisas vêm ocupar esse espaço, vai com certeza dividir esta área aqui de culto a Deus. E não é isso. Deus, quanto mais próximos estamos de Deus, mais podemos nos absorver daquilo que Ele tem reservado para nós, os seus mistérios. O culto pessoal, então, falando da primeira dimensão de culto aí, ele não é ritual, melodia, formas, estética, beleza, palavras, cânticos, dogmas, símbolos, ofertas ou qualquer outro detalhe que possamos atribuir. Esse não é o nosso culto pessoal. Antes de tudo, ele é a nossa vida em ação. Esse é o melhor culto que Deus quer. A nossa vida em ação rotineiramente. Primeiramente, demonstrando aquilo que Deus fez por nós. O amor incondicional. O amor ao próximo. Por isso que Jesus sempre enaltecia essa questão. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Desculpa, irmãos. Deus nos amou da maneira como somos. Ele nos amou primeiro. Não é nós que fomos até Ele, segundo João, mas Ele veio até nós primeiro. E veio até nós na figura do seu Filho encarnado e dando a sua vida por todos. Tudo que Deus podia fazer para nos ajudar, nos salvar, Ele já fez. Agora, o que resta é nós devolvermos este ato de graça de Deus para conosco em atos de amor, para com aqueles que estão à nossa volta também e para com o próprio Deus. Por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Isso aí é um texto bíblico que está lá em Hebreus, capítulo 13, verso 15. Culto é um ato de resposta à ação bondosa de Deus, que nos chamou com finalidade bem clara, que nós ofereçamos sempre sacrifício de louvor a Deus. Por isso, aquele que busca esse relacionamento com Deus deve lembrar que o culto a Deus é um fruto natural da comunhão com Jesus Cristo. Se você tem comunhão com o Filho, o que ele fala? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem rejeita a mim, rejeita o Pai. Então não tem outro meio de nós aproximarmos de Deus se não for através do seu Filho Jesus. Não tem outro meio de cultuarmos a Deus se não for através daquilo que Jesus ofereceu a nós,
que é o seu próprio sangue derramado na cruz para nos resgatar do pecado. A compreensão do cristão que cultua Deus e pratica serviços religiosos deve estar primeiramente ligada à manutenção de cuidados com os mais necessitados. Olha que interessante aqui. O papel da igreja é o serviço social que a igreja presta em socorro àqueles que estão necessitados. Isso faz da vida daqueles que servem a Deus expressão e reflexo daquilo que é apregoado e vivenciado pelo cultuante. Não adianta nada eu fazer algo miraculoso dentro do templo e sair lá fora e desprezar aquele que vem pedir auxílio. Isso às vezes acontece. Pode ser que você seja surpreendido ou já passou por um momento desse na sua vida. Mas não se desanime. Se você não aproveitou essa oportunidade, com certeza outras surgirão. Mas faça diferente na próxima vez, se ainda não fez. E procure doar-se àquele que está necessitado, que você vai estar fazendo para o próprio Deus, esse gesto de amor. Essa é uma afirmação importante do verdadeiro cristianismo, que acaba atribuindo expressão e sinceridade para as ofertas e demais atos de dedicação. Gostaria só de ressaltar aqui o exemplo daquele que Jesus citou, da oferta da viúva pobre, e aquele outro que levou e colocou um montante do que sobrava no gasofilaço. Deus não estava olhando o montante, Ele estava olhando a intenção. Aquela viúva deu tudo o que possuía, o outro deu aquilo que sobrava. Quem saiu de lá, de certa forma, jubilante, foi a viúva. O outro continuou na sua vida porque provavelmente ele se apegava naquilo que poderia dar o sustento, que era a sua riqueza material. A outra dependia de Deus. Eu vou dar tudo que eu tenho, mas eu sei que Deus jamais vai me deixar faltar alguma coisa. E nesse exemplo eu lembro aqui da nossa querida irmã Benedita Lisboa, que levava seu ofertório lá na frente, e às vezes a gente visitava ela naquela casa humilde em que ela morava, aonde é a rodoviária aqui na cidade de São Roque hoje, e ela criou seus netos ali, e ela falava assim: Deus nunca me deixou faltar nada. Quando eu achava que o negócio estava desandando, vinha socorro do céu e chegavam pessoas trazendo aquilo que eu necessitava aqui. Isto é, depositar confiança em Deus. Nós não somos donos da nossa vida. Deus sabe, pode ser que eu não esteja daqui um segundo aqui, eu não sei. Deus sabe o meu amanhã, mas eu sei que Deus tem uma resposta para, às vezes, a sua dúvida. Ele é Deus. Ele ama a sua vida e Ele quer você junto com Ele. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos se cheguem ao arrependimento e ao pleno conhecimento da verdade. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e traga essas orientações e esclareça muitas vezes as dúvidas que você tem aí com relação à pessoa de Deus, à pessoa de Jesus Cristo e o que Ele representa na sua vida. Os atos culticos são expressões de gratidão por tudo que Deus proporciona, manifestações de arrependimento pelos atos pecaminosos cometidos, expressões de fé e fidelidade, além de testemunhos eloquentes da busca da vontade de Deus. Isto é gerador de progresso. Então nós vemos aí algumas coisas a respeito do culto pessoal. O culto em casa, a igreja então, neotestamentária, estava também assentada sobre pequenos grupos. Era a igreja de todos os dias no templo e nas casas. A palavra grega oikos, que significa casa, ocorre mais de 10 vezes no Novo Testamento. Algumas delas referindo-se a um grupo de pessoas usando uma casa para reunir-se periodicamente. Atos 2, verso 46, fala que a ceia do Senhor era celebrada de casa em casa na sua refeição. Atos 5,42 fala que a casa do convertido era usada como local de adoração e ensino, identificando-o como cristão na comunidade. Olha que coisa, eles não podiam reunir no templo, mas como Deus está presente no templo, no nosso corpo, o Espírito Santo habita no nosso corpo, aonde eles se reuniam, o Espírito Santo estava ali com eles, abençoando. Não precisava ser as 4 paredes, mas aonde eles se reuniam,
Deus se agradava e abençoava, e o povo ia cada vez mais ganhando a simpatia da comunidade e eles iam se reunindo. Atos 20 fala que existia um equilíbrio do programa, ensinando tanto na reunião pública quanto na reunião familiar. Em Romanos 16, capítulo 16, verso 3 e 5, cita dois personagens da Bíblia que eram companheiros de Paulo. Vocês talvez tenham ouvido falar deles. Eram Áquila e Priscila, que faziam tendas também, juntamente com Paulo, que fazia tendas. E eles recebiam em sua casa um grupo. A igreja cristã de Roma era composta desses vários grupos nos lares. Então, lembremos bem que o evangelho estava alcançando agora não mais os judeus, mas os gentios, dos quais hoje nós fazemos parte. Essa graça nos alcançou através dos testemunhos desses irmãos lá no passado. O evangelho foi até os confins da terra, e nós hoje habitamos, de certa forma, os confins da terra. 1 Coríntios 16, 19, quando estava em Éfeso, Áquila e Priscila também recebiam a igreja em sua casa. Assim vivia a igreja cristã. Durante a semana, a igreja se reunia nas casas, não fala aqui que é no domingo, fala durante a semana. E no dia do Senhor, a reunião ocorria num só local, o templo. Aí então é Colossenses 4,15. Vamos ver o que fala lá, só para a gente situar aqui. Colossenses 4,15. Caiu minha caneta aqui. Lá, Colossenses 4, verso 15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfas, bem como a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta tiver sido lida entre vós, fazei-a ler também na igreja de Laodiceia. Então, provavelmente, ali em Laodiceia, não era mais em Jerusalém, mas existia um templo em Laodiceia. Lede vós também o que escrevi aos de Laodiceia, e dizei a Arquipo, atende ao ministério que recebesse do Senhor, cumprindo o bem. E Filemon 2. Filemon, mais para frente um pouquinho. Depois de Tito, né? Filemon, verso 2. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, a Filemon, nosso muito amado colaborador, a nossa irmã Ápia, ao nosso companheiro de armas Arquipo, e à igreja que se reúne na sua casa. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles reuniam nas casas e também, em alguns momentos, reuniam no templo. Segundo Atos 20, verso 7, então aí a reunião familiar nós falamos um pouquinho, né? O culto em casa, e agora vamos falar um pouquinho do culto no templo. Em Atos capítulo 20, verso 7, entendemos que o primeiro dia da semana era o dia em que a igreja apostólica se reunia para partir o pão. Atos capítulo 20, verso 7. Vamos voltar lá no Novo Testamento. A gente estava em Salmos, né? Atos 20, verso 7. Aqui. No primeiro dia da semana, ou seja, sábado era o sétimo, aqui é o primeiro dia da semana, era o domingo. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para a fração do pão, ou o partir do pão, Paulo entretinha-se com eles. Estando para partir no dia seguinte, prolongou suas palavras até a noite. Então, esse é o relato, né, onde aquele jovem Eutico estava lá sentado num alpendre, um lugar alto, e Paulo pregando, adiantou sua pregação até tarde da noite, e Eutico caiu, e Paulo vai então, ele cai como morto ali, e Paulo ressuscita, né? Esse é o relato de Atos 27 e mais à frente. Esta ceia, eles celebravam então no Atos 27 a ordenança da ceia. E esta ceia era entendida como um ato de comunhão com o Senhor, segundo 1 Coríntios 10, 14 a 22, onde tem mais detalhes e como proceder à
realização dessa ceia do Senhor. Era tomada quando toda a congregação se reunia, como um ato de fraternidade entre os irmãos. Até a gente observa algumas coisas em Coríntios, que Paulo critica alguns irmãos, que não esperavam que todos chegavam e já estavam comendo. Ele falou, vocês têm que esperar todos se reunirem. E aqui fala, a congregação tinha que estar toda reunida para que a ceia se acontecesse. O 1 Coríntios 11, 17 e 22 mostra o que não se deve fazer em reuniões como essa. Ainda na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo os instrui a que fizessem as suas ofertas sistematicamente no primeiro dia da semana, deixando implícito que esse era o dia em que eles deveriam se reunir para adoração. 1 Coríntios 16, verso 2. Então a gente vai confirmar lá. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Quanto à coleta em favor dos santos, segui também vós as normas que estabeleci para as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de lado o que conseguir poupar. Desse modo não se esperará a minha chegada para se fazerem as coletas. Então Paulo está dando recomendações de como fazer isso, e tudo no primeiro dia da semana. Primordialmente é o encorajamento mútuo e a adoração. As reuniões regulares da igreja primitiva, ela não só visava propósitos evangelísticos, mas também de estar dando força para um povo que estava em grandes perseguições naquela época. Por essa razão, o autor de Hebreus escreve: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais que vedes que o dia se aproxima. Então são as recomendações de Paulo, Hebreus 10, 24 a 25. Por serem reuniões públicas, havia ocasiões em que os incrédulos vinham às reuniões dos crentes, mas isso era considerado apenas uma possibilidade. O objetivo não era esse, mas era reunir o povo para se fortalecerem, não era uma reunião evangelística. O evangelismo, segundo o texto de Atos 2, acontecia na vida diária. Não precisava ter um momento específico, hoje é um culto de evangelização. Não, o evangelismo deveria acontecer todos os dias, mas o culto específico era com toda a congregação reunida. Uma característica que não estava presente no culto neotestamentário era o pragmatismo. Uma decisão pragmática é aquela tomada não pela essência, mas pelo efeito causado na maioria do povo. No que diz respeito ao culto, a aplicação desse princípio pode ser desastrosa, pois o juiz passa a ser o grupo de pessoas e não o Espírito Santo. Quando o objeto do culto deixa de ser o Espírito Santo e Deus, as coisas podem se complicar. O culto público é a semelhança mais próxima que podemos ter do que acontecerá no céu, enquanto estamos aqui na terra, quando Jesus prometeu que o grande banquete que ele estaria reunindo, para que ele disse: não provarei mais o fruto da vida até que esteja com o Pai, e lá eu faça isso juntamente com vocês. Então no momento da ceia ali, na última ceia, foi a despedida, e agora ele aguarda esse momento de reunir com toda a sua igreja para fazer esse grande banquete do céu. Então a imagem do culto que fazemos aqui é um culto que teremos no céu, a nossa devoção total a Deus por aquilo que Ele representa para a nossa vida. Então, dentro dos elementos neotestamentários, a gente vai finalizar por aqui. Na semana que vem, a gente entra mais em detalhes do segundo aspecto da revista, que ela vai colocar para a gente na palavra que ilumina a vida aí. Nossa linguagem mudou o jeito de encarar a vida, e a dimensão geopolítica do mundo são totalmente distintos da época do povo da Bíblia. Então o formato de culto hoje ficou um pouco diferente. Então nós vamos ver algumas características na próxima aula a respeito da centralidade do culto, que ela deve estar em Deus, é por Ele e para Ele. Então nós vamos conversar um pouquinho disso na semana que vem. Então hoje a gente vai parar por aqui, e se você não quer perder a conclusão desse estudo, assista conosco na próxima semana também a respeito disso. Os textos da semana vão estar passando aí para vocês, né? A gente vai estar colocando aqui: Salmo 100, Salmo 84, Salmo 117, tudo salmos que falam sobre necessidade do culto a Deus.
Atos 2, 42, 47, citamos aqui como vivia a igreja primitiva. Salmo 15, 1 Coríntios 11, 17 e 34, vai dar lá as ordenanças e orientações com relação a procedimentos para a ceia do Senhor. E o livro de Jó, de 1 a 5, então. Não percam, na próxima semana, a gente vai ver com mais detalhes essa parte aqui desse estudo, e que Deus abençoe a cada um de nós e que possamos realmente, com a nossa vida, cultuar o nosso Deus a cada dia mais, demonstrando a Ele que nós agradecemos sim por tudo que Ele fez por nós e que nós dependemos inteiramente dEle. Sem Ele nós não somos nada. Deus seja louvado por esse espaço que Ele nos permite ter aqui com vocês dominicalmente, e que essa nossa palavra aqui seja realmente uma palavra que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, assim como tocou no meu. Glórias sejam dadas a Deus por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui com esses nossos ouvintes, com nossos irmãos que nos veem nesta manhã. E também, o irmão Dário não tem estado conosco por motivos de trabalho e muitas responsabilidades com a reforma do nosso templo, né? E nós estamos levando sozinhos, mas muito em breve, se Deus assim permitir, estaremos juntos de novo nos nossos estudos. E as novidades vêm por aí, talvez mais um irmão entre na nossa jogada aí dessas nossas lições online. Que Deus abençoe a cada um, bom domingo para todos, obrigado por tudo que Deus tem feito por cada um de nós, e que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Tchau.